E lá em Goiás, o Lázaro se apaixonou por uma mulher que era casada, tinha um filho pequeno e o marido dela trabalhava em São Paulo. E ele ficava mandando dinheiro para Goiás para poder sustentar ela. Só que ela morava num lugar que era considerado seguro, porque assim, os vizinhos, como era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia e todo mundo se protegia. Numa madrugada, o Lázaro tentou invadir a casa dela e todo mundo ali sabia que ele era, tipo, apaixonado por ela, mas que ela não dava bola porque ela era casada. Só que a casa dela tinha aquelas portinhas de ferro, sabe? Que tem aquelas maçanetinhas. E ele chegou chutando a porta, tentando abrir, porque quando ele chamou, ela não atendeu. E ela ficou com muito medo, já desconfiou que era ele. E como ele não conseguiu entrar pela porta, ele tentou entrar pelaquela janelinha pequenininha do banheiro. Foi quando os vizinhos, já era de noite, tinha gente dormindo, mas também tinha gente acordada, escutaram aquele barulho de porta de ferro batendo e foram ver o que era. Chegando lá, era o Lázaro tentando entrar com uma espingarda na mão. Boa coisa ele não queria fazer, provavelmente não era uma declaração de amor. Quando o Lázaro morava na Bahia, ele tinha um amigo chamado Carlitos, quando eles eram pequenos e ainda estudavam, e assim, era uma pessoa que conhecia ele. O Carlitos foi até lá e falou com ele: não faz isso, cara, tu vai destruir sua vida, não vale a pena, todo mundo já viu, já tem gente vindo. E ele pegou a arma dele e deu um tiro no Carlitos. Só que ele tava muito doidão, tanto de verdinha quanto bêbado. E ele disse que não sabia o que tinha feito. Depois ele saiu correndo dali e ele ficou alegando pra mãe dele que ele achava que tinha dado um tiro num cachorro e não no amigo dele. Mas aí ele ficou muito puto, porque ele tinha dado um tiro no amigo dele e ele falou: agora eu vou atrás do meu real inimigo. Quem era o real inimigo dele? O pai de Carlitos. Mas por quê? Porque quando eles eram crianças, o pai do Carlitos, o seu Manuel, foi na delegacia dar uma queixa contra o Lázaro, porque o Lázaro tinha passado a mão no netinho dele de 4 anos. Você entendeu, né, amiga? Enfim, só que aí o Lázaro não deu em nada porque ele era menor de idade, mas ele ficou muito mal falado ali na cidade. Então, desde aquela época, ele era puto da vida com o seu Manuel. E aí ele pensou: já que eu já desvivi mesmo o Carlito, eu vou agora atrás do seu Manuel. E foi e desviveu o seu Manuel. Só que aí ele foi preso. Ele foi preso e ele dizia na delegacia: eu desvivi mesmo ele e eu não me arrependo, mas eu não desvivi o Carlito, eu desvivi o cachorro. Só que aí eu não sei o que aconteceu. Não demorou 15 dias, teve uma fuga nessa cadeia de todos os detentos. Quem saiu junto? Lázaro. E ele ficou 15 dias na mata. Isso foi em 2008. Então não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, não tinha essa informação que a gente tem hoje, como aconteceu no caso agora em 2021. Foi exatamente a mesma coisa. Ele fugiu, ficou na mata, ficou 15 dias na mata e ninguém encontrou ele não, tá? Ele que se entregou, porque ele não aguentava mais ficar na mata. Porque naquela época ele não tinha um conhecimento que ele tinha agora em 2021 para